Uma convicção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Alguém sabe o endereço desse texto? O livro é Isaías, o capítulo é 41, o verso 10 para você, filho. Que legal, tirou 10. Uma convicção. Igreja, fique firme. Não tenha medo. O pastor de pastores nunca está ausente no seu coração e nem nesta casa de oração, nem neste lugar. Quando Deus usa Isaías e fala, não temas porque eu sou, não é eu estou, eu sou. Interessante, vocês devem se lembrar daquela frase tão célebre do Shakespeare, em que ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Eu tive um professor de teologia no Seminário do Sul, Dr. João Sorém, muito conhecido, pastor João Sorém, passou durante muitos anos na PIB do Rio de Janeiro. Ele usava uma espécie de um aforismo para os alunos guardarem uma verdade inesquecível. Ele dizia assim, to biblical or not to biblical, that's the question. Ou seja, ou é bíblico ou não é bíblico, essa é a questão. Lembrando do Shakespeare, queridos, vocês têm a Constituição de Deus, a Bíblia em suas mãos. Sejam fortes, fiquem firmes, Deus está com vocês. Bem, essa é a convicção. Um compartilhamento. Eu estou pastoreando a primeira igreja batista de Castelo, que é um pouquinho mais idosa que a PIB de Cachoeiro de Itapemirim. Ela fará, no dia 16 de janeiro do ano que vem, 105 anos de existência. Na verdade, beira mais ou menos aos 107, por causa do tempo em que era ponto de pregação, depois um núcleo de estudo, na casa de um irmão chamado Cesário, que veio de uma região de Alto Firme, hoje o município de Itarana, no nosso estado. Tem sido uma bênção, queridos, trabalhar ali e, inclusive, predispor mentes e corações, sobretudo por causa do tipo de catolicismo praticado na cidade de Castelo. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. E antes de nós lermos o texto bíblico que serve de base para a mensagem desta manhã, eu quero por alguns poucos minutos partilhar com vocês sobre o binômio perfeito. Quando a gente está lá na escola, a gente estuda algumas coisas interessantes de matemática, dentre elas binômio de Newton, né? Alguém já estudou o binômio de Newton aqui? Os diversos teoremas do binômio de Newton. Binômio, na verdade, quer dizer duas coisas essenciais, fundamentais, dois nomes, como se fossem assim, variável 1, variável 2, para depois então equacionar essas variáveis, ou seja, uma equação que tem uma resolução certa, correta, exata, já que matemática é ciência exata. O texto bíblico que a gente vai ler hoje fala de duas coisas essenciais para você e para mim. Por isso que é um binômio indispensável. Sempre é bom lembrar que goal quer dizer meta, objetivo alcançado. Duas coisas que você pode identificar nesse esportista. E agora eu democratizo por uns 2 minutos para você interagir comigo na introdução desta mensagem e o texto que leremos daqui a pouco. Duas coisas que você acha que distinguem e caracterizam, que deixam esse esportista um pouquinho ou bem acima da média. Duas coisas. Palavra simples. Habilidade. Determinação. Já temos um binômio perfeito aqui, olha. Habilidade, determinação. O que mais? Não ouvi direito. Foco, fantástico, foco. O que mais?
Sim, outro binômio. Ou seja, duas variáveis que descrevem bem quem é esse esportista. Meus queridos, quando nós vemos um vídeo como esse, a gente percebe logo assim de pronto duas coisas essenciais ao futebol. Primeiro, a questão da habilidade, da genialidade, da maneira como o jogador trata o seu instrumento de trabalho, no caso, a bola. Tem intimidade com a bola, assim como você precisa ter intimidade com o Senhor. Mas, sobretudo, espírito de equipe. Nessas jogadas geniais, algumas delas não foram para que ele finalizasse fazendo o gol, mas dava assistência a um dos colegas. Ou seja, ele é o que é porque ele está numa equipe. Quando a equipe está coesa, junta, unida, meus irmãos, não há quem vença aquela equipe. Sobretudo porque você joga no time de Deus. Abra sua Bíblia então para que nós reflitamos por alguns minutos neste assunto que Deus colocou no meu coração partilhar com vocês nesta manhã. Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Atos, capítulo de número 16, versículos 25 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25 a 34, diz assim a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Ó Deus eterno, nós estamos aqui cheios de expectativa, não de ouvirmos voz humana, mas a tua voz. Então, ó Deus, com temor e tremor diante de ti, eu me coloco como um vaso frágil de barro para que tu moldes meu raciocínio, minha mente, mas sobretudo, Pai querido, que o teu Espírito tenha franca liberdade de falar aos nossos corações nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, queridas irmãs, vamos então pensar por alguns minutos fundamentados neste assunto, nesse tema. Binômio perfeito. Ou seja, duas coisas importantes que o texto fala para nós. Talvez esteja reverberando aí na sua mente uma pergunta: pastor, onde é que você enxergou essa história de binômio aqui
no texto, porque aqui não tem nada a ver com matemática, mas tem. Por favor, volte novamente seus olhares no texto bíblico, quando lá no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam duas coisas, meus queridos. Aqui está o mote para todo o restante do texto bíblico. O que é que eles faziam? Oravam, cantavam. Este é o binômio perfeito que coloca a igreja diante da agenda de Deus e em sintonia fina com o Espírito Santo do Senhor. Meus amados, Paulo e Silas tinham tudo para murmurar, para reclamar, porque sendo servos do Deus Altíssimo, prestando serviço a Deus, estavam encerrados no cárcere inferior, ou seja, na masmorra, naquele lugar frio, fétido, amarrado ali com os seus pés e as suas mãos. Então eles tinham, na verdade, do ponto de vista humano, tudo para reclamar, murmurar. Talvez eles pudessem argumentar dizendo assim: Senhor Deus, nós pregamos o Evangelho, nós falamos do Senhor Jesus Cristo, estamos trazendo a palavra do Senhor para esta cidade, e é isso que acontece conosco, Senhor. Onde é que está o teu cuidado conosco? Mas não, queridos. Diz a palavra do Senhor Deus, depois de serem envergonhados publicamente, de terem as suas vestes rasgadas publicamente, depois de terem sido açoitados, de não terem sido respeitados enquanto cidadãos romanos que eram, eles foram colocados naquela prisão. O que acontece com uma igreja? O que acontece com você enquanto membro desta igreja, quando você está obediente a esse binômio perfeito? Cantar e orar. Orar, louvar. Todo aquele que canta louvor ao Senhor tem que fazer em espírito de profunda oração. E todo aquele que ora deve fazer da sua oração não uma simples murmuração, uma espécie assim de desfiar de rosário de lamentação, mas fazem adoração ao Deus eterno. Meus amados irmãos, minhas irmãs, quando o Espírito Santo de Deus predispõe mentes e corações para esse binômio perfeito, haja o que houver, venha o que vier, não vai sair do seu semblante o brilho da presença do Senhor, jamais. Jamais. Então, primeiramente, eu gostaria de pontuar para vocês que o binômio perfeito, assim o é, porque transforma o coração de pedra em um coração sensível à voz de Deus. Olha o versículo 25, uma vez mais. A última parte diz: e os presos os escutavam. Irmãos e irmãs, por exemplo, o irmão Eliseu está trabalhando agora com uma casa de correção, uma casa de detenção. Eu tive o privilégio de trabalhar durante um bom tempo lá em São Paulo com alguns presídios. E preso, de um modo geral, não quer parar para ouvir ninguém não, a não ser que seja do interesse dele. E aqui nesse texto nos fala que quando as palavras do apóstolo Paulo, junto com os cânticos que ele fazia com o seu companheiro de cela, aquilo tocou profundamente o coração das pessoas. Esta é a razão pela qual você vê ali na tela, que quando você se associa aos nutrientes necessários, ou seja, a Bíblia, o resultado não pode ser outro a não ser dar frutos e frutos em abundância. Na sequência, então, nós vamos ver no próximo slide que é justamente essa a ideia que nós queremos passar sobre como uma igreja pode estar firme, fundamentada na palavra do Senhor. Meus queridos, não há situação, não há circunstância que Deus não possa transformar quando nós somos impactados por este exemplo. Louvar ao Senhor,
cantar louvores ao Senhor, fazer oração como Paulo e Silas estavam fazendo, e todos aqueles presos os escutavam. Certa ocasião, num presídio lá da cidade de São Paulo, quem conhece aqui mais ou menos lá onde é o aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos? Alguns devem conhecer por passarem por lá. Bem perto daquele aeroporto, há algumas casas correcionais, 2 CDPs, ou seja, Centro de Detenção Provisória, e 2 grandes presídios, a penitenciária José Parada Neto e a penitenciária Adriano Marrei. Perto de 2.000 detentos, juntando todas essas 4 casas de correção. Num determinado dia, a Igreja Batista foi lá, tinha um trabalho ali naquele presídio José Parada Neto, e chegando àquele presídio, correu um burburinho na congregação batista dentro do presídio, construído um templo mais ou menos do tamanho desse daqui, enorme, dentro do presídio. Correu o burburinho de que a penitenciária ia entrar em rebelião. Aí um agente penitenciário veio assim perto de mim, dos demais líderes que estavam dirigindo ali o trabalho: olha, corre com esse trabalho aí logo, acaba com esse culto, porque vai haver rebelião, vai haver quebradeira aqui no presídio. Naquela hora, irmãos, assim por uma fração de segundo, qual foi a tendência do coração? Ficar com medo, de desacreditar do poder e autoridade que há na oração. Mas logo depois nós nos realinhamos com a agenda de Deus, como Paulo e Silas fizeram, e colocamos de joelho ali no chão e começamos a orar: Senhor Deus, age com graça e misericórdia aqui nesse presídio. Resultado, irmãos, os líderes daquela rebelião acharam por bem não fazer o movimento naquele dia, e fizeram no outro dia. E assim que fizeram essa rebelião no outro dia, houve realmente mortes, baixas, a maior rebelião que houve naquele presídio até então. E nós então instruímos aqueles que estavam dentro do presídio, que faziam parte da nossa congregação batista, que dessem toda a assistência espiritual àqueles que foram feridos, àqueles que foram de alguma maneira mutilados. E quando ali retornamos, vimos pelo menos uns 5 a 7 presos que tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, entregando a vida deles a Cristo como Salvador. Então, meus amados, não há limites para Deus agir no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, quando você está determinado a colocar em prática no seu coração esse grande exemplo. Eu vou continuar cantando e orando. Eu vou louvar a Deus orando. Eu vou orar cantando, porque Deus vai predispor o seu próprio coração. Segundo lugar, esse binômio é perfeito porque predispõe a ação soberana de Deus em sua vida. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nós vemos quando a nossa oração tem a propriedade no Espírito do Senhor, porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele consegue colocar em ordem o nosso raciocínio, a nossa mente, não para que seja uma mente carnal, mas uma mente voltada para o Senhor. E quando nós oramos com convicção, com sinceridade, as orações movem céus e terra, queridos. Nós precisamos ser dominados por essa convicção. Conta-se que certa vez, um dos grandes reformadores, no caso na Escócia, na Inglaterra, John Knox, ele começou a orar por um avivamento muito forte ali nas Ilhas Britânicas. E àquela época, a monarca era a famosa Rainha Vitória. E quando John Knox começou a orar, algumas coisas interessantes começaram a acontecer na Inglaterra. E Rainha Vitória sabia que este homem de Deus estava dedicando muito tempo à oração. E um dia ela reúne todo o seu conselho, seus ministros,
todas as pessoas ali do seu império e dizem para eles assim: olha, eu tenho muito mais medo dos resultados da oração do John Knox do que uma esquadra de navios inimigos a nos atacar. Meu Deus do céu. O que é isso? Que poder é esse, meus irmãos? Que quando o povo de Deus ora, quando um servo de Deus ora, aquilo causa impacto tão grande em autoridades, em pessoas, na vizinhança, no bairro, de maneira que aquela oração é sentida na sua eficácia pelo poder de Deus. E foi isso que aconteceu naquele momento em que Paulo e Silas estavam orando e estavam cantando louvores ao nome do Senhor. Você quer uma ação soberana de Deus na sua vida? Então predisponha o coração de Deus através da oração, do louvor, do serviço, da comunhão maravilhosa entre vocês, meus amados irmãos, aqui na igreja, na família, na sociedade como um todo. Em terceiro e último lugar, o binômio perfeito, assim o é, porque restaura a alegria, que na verdade é rica de sentido diante do Senhor. Você vai ter uma vida rica de sentido diante de Deus. Estamos vivendo momentos de muita luta, de muita apreensão. No estado do Espírito Santo, no Brasil, no mundo. Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, queridos, é que dizem os analistas, os estudiosos, que nós estamos na chamada pós-modernidade, ou na ultramodernidade. E que a característica do espírito da época em que nós vivemos é de total desencanto, apatia, indiferença, ou alguns usam aquele termo mais técnico de desconstrução. A palavra de ordem é essa: tudo que estava posto lá, algum tempo atrás, vamos colocar tudo por terra e começar uma nova ordem de coisas. O que acontece? Isso impacta a sua vida enquanto profissional, a sua vida adolescente, jovem, enquanto estudante, a sua vida, minha irmã, meu irmão, de um modo geral. Mas o texto bíblico nos informa nesse texto maravilhoso, queridos, que depois que aquele homem, o carcereiro, que quis atentar contra a sua própria vida, ele queria matar-se. Quando Paulo e Silas dizem: por favor, fica tranquilo, cara, fica na sua aí, todo mundo está aqui, ninguém fugiu. Qual é a cadeia, meus irmãos? Qual é a penitenciária que, tendo as portas abertas, o preso não passe sebo na canela e fuja, vaza? Mas nenhum daqueles presos saiu do presídio, porque a palavra de poder do Senhor, através daqueles homens de Deus, os prenderam ali para que eles conhecessem a verdadeira libertação. Ainda que dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, eles começaram a experimentar o verdadeiro senso de profunda, de total libertação em Cristo Jesus, aquele que quebra as cadeias espirituais, conforme o texto bíblico diz, que as cadeias físicas foram quebradas ali. Como é que está a embarcação da sua vida? Está firme no Senhor Jesus? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer te dar plena alegria e felicidade. E esse texto nos diz que o carcereiro os levou para casa, pôs a mesa para eles, e ali se alegraram pela fé que tinham no Senhor. Nessa minha palavra conclusiva, eu me lembro muito de uma irmãzinha chamada Aurora Vargas, lá do interior do município de Castelo. Irmã Aurora Vargas contraiu uma enfermidade para a qual não havia tratamento à época,
e veio a falecer. Mas ela estava ali, na chamada Santa Casa de Misericórdia de Castelo. Os médicos disseram: reúnam a família, porque ela já está no final da vida. Então reuniram os familiares. E naquele momento de consternação, de dor, queridos, porque já estava sendo administrado para ela uma dose um pouquinho mais forte de morfina, tamanhas dores. E aquela irmãzinha então olha para o seu esposo Marcondes e filhos e diz assim: não precisam chorar por mim. Eu estou sentindo uma alegria muito grande, a minha vida está cheia de significado. Eu vejo o meu Jesus, Ele vem me buscar, eu estou indo para a glória. E assim partiu a irmã Aurora. Ali naquele quarto, ao redor, havia algumas religiosas da Ordem das Irmãs Vicentinas, já que é uma casa que tem uma forte conexão com o catolicismo romano. Aquelas irmãs disseram: nunca vimos isso em toda a nossa vida. Ou seja, quando você canta louvores a Deus, quando você se dispõe à oração, como Paulo e Silas o fizeram, céus e terra são mobilizados para coisas boas. Qual é a sua decisão? Nesse último ilustrativo que há ali, eu gostaria de predispor o seu coração para você responder esta pergunta. Qual é a sua decisão, minha querida irmã? Qual é a sua decisão, meu amado irmão? Há alguma coisa, como a juventude gosta de falar, tem alguma coisa pegando? Está difícil? A luta está muito forte? Não se importe. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais. Quem quer ser dominado por esta convicção profunda de que em Deus você jamais vai ficar desamparado? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua ansiedade? Qual é o seu medo? Eu quero te pedir, enquanto o instrumento toca de maneira muito suave, já estou encerrando. Eu quero pedir a você que desse seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você, se você sente o toque de Deus no seu coração para isso. Um binômio indispensável. Eu vou orar. Eu vou cantar louvores a Deus. Eu vou entregar minhas ansiedades, meus medos, minhas incertezas nas mãos do Senhor. Alguém que foi tocado pelo Senhor nessa manhã para fazer isso? Vem aqui à frente. Eu vou orar e já estou passando a palavra ao irmão nesse momento. Alguém? Em nome de Jesus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vamos orar. Ó Deus amado, nós te agradecemos muito pela vida da dona Celina, que solicita oração pelo seu pai, que se encontra numa situação clínica muito difícil. Cuida da vida dele, Pai. Cuida da vida de todas as famílias desta tua igreja. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.